Você já olhou ao seu redor e se perguntou: onde está a justiça? Por quanto tempo más pessoas vão parecer sair impunes? Se sim, você não está sozinho. Os profetas Naum e Abacuque lutaram com essas mesmas perguntas ao verem o brutal império assírio dominar o mundo deles. Por meio de suas profecias, Deus revela uma verdade poderosa que é tão relevante hoje quanto era naquela época. O ponto principal dessas profecias é claro: a justiça de Deus pode parecer lenta, mas é certa. Ninguém, nem mesmo o império mais poderoso, pode escapar da responsabilidade diante dele. Essa verdade se revela nas profecias dramáticas de dois homens com visões muito diferentes sobre a justiça de Deus. A profecia de Naum foca na destruição iminente de Nínive, a capital da Assíria. Lembre-se de Nínive. Esta é a mesma cidade que se arrependeu gerações antes, quando Jonas pregou ali. Mas eles voltaram a caminhos perversos, tornando-se mais brutais e opressores. Naum os descreve como uma cidade sanguinária, cheia de mentiras, cheia de saques, nunca sem vítimas. O profeta começa pintando um quadro magnífico do caráter de Deus. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. O Senhor não deixará o culpado sem castigo. Ele nos lembra que a paciência de Deus nunca deve ser confundida, jamais com indiferença. Quando Naum descreve o poder de Deus, montanhas tremendo, colinas derretendo, a terra estremecendo, ele enfatiza que nenhum poder humano, por mais forte que seja, pode resistir à justiça divina. Ouvimos a voz de Abacuque com as perguntas que muitos de nós já fizemos. Até quando, Senhor, clamarei por socorro e tu não ouvirás? Ou gritarei a ti violência e não salvarás? Luta com o aparente triunfo da maldade e o aparente silêncio de Deus. Mas a resposta de Deus é surpreendente. Vou fazer algo em seus dias que vocês não acreditariam, mesmo que lhes fosse contado. Deus revela que usará os babilônios para punir a Assíria. Mas isso cria um novo problema para Abacuque. Como Deus pode usar uma nação ainda mais perversa para punir outra perversa? A resposta de Deus nos ensina uma lição crucial. Ele é realmente soberano sobre todas as nações. E até mesmo os poderosos babilônios são apenas instrumentos em suas mãos. O clímax dessas profecias chega na bela oração de fé de Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e não haja uvas nas videiras, ainda assim me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. Aqui está um homem que aprendeu a confiar na justiça de Deus, mesmo quando não conseguia vê-la se realizando. Então, como podemos aplicar essas verdades hoje? Primeiro, devemos lembrar que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Assim como um império parecia invencível até de repente caiu, não devemos supor que as injustiças de hoje serão eternas. Deus continua soberano. Ele ainda está agindo e realizando seus propósitos. E, em segundo lugar, precisamos entender que a paciência de Deus com o pecado não é fraqueza nem indiferença. Como Naum lembra, ele é tardio em irar-se, mas grande em poder. Isso deve nos confortar diante das injustiças e nos alertar sobre nossas próprias ações. Em terceiro lugar, precisamos confiar nos métodos de Deus, mesmo quando nos confundem. Assim como Abacuque teve dificuldades com a escolha de Deus em usar a Babilônia, talvez nem sempre entendamos como Deus realiza seus propósitos. Por fim, precisamos desenvolver a fé de Abacuque, aquela que se alegra em Deus mesmo quando as circunstâncias parecem sem esperança. Essas profecias falam poderosamente ao nosso mundo hoje. Ainda vemos nações e indivíduos que parecem prosperar por meio de violência e injustiça. Ainda lutamos com o tempo e os métodos de Deus.
Mas a mensagem continua a mesma. Deus vê, Deus se importa e Deus certamente agirá. A questão não é se a justiça virá, mas quando. Deixe-me compartilhar com você uma história que ilustra bem essa verdade. Em 1964, uma tragédia na ponte do Lago Pontchartrain, um ônibus da Continental Trailways, caiu no lago após ser atingido por barcaças. Aquilo abriu uma brecha na ponte. 6 vidas preciosas foram perdidas naquela noite. Um homem que atravessava a ponte naquela noite viu alguém parado no meio da via, acenando freneticamente com os braços e gritando: "Pare, pare, pare!" O motorista teve uma escolha. Seria aquela pessoa um louco ou um aviso legítimo? Algo o fez parar, e essa decisão salvou sua vida. O homem, correndo até seu carro, explicou sobre o colapso da ponte à frente. Se o motorista tivesse continuado, também teria despencado nas águas escuras abaixo. Imediatamente, aquele motorista saiu do carro e se juntou ao outro, alertando os demais sobre o perigo à frente. Hoje, sinto como aquele homem na ponte. Assim como os profetas Naum e Abacuque, preciso agitar braços e clamar: parem! Parem! Parem de viver do jeito que estão vivendo. Se continuarem nesse caminho, vocês vão mesmo morrer. Veja, está chegando um dia de julgamento, um tempo em que cada pessoa ficará diante de um Deus santo e prestará contas de sua vida. Isso não é apenas uma profecia antiga. É realmente uma realidade para você e para mim. Quer você esteja clamando como Abacuque contra a injustiça ou celebrando a justiça de Deus como Naum, lembre-se que o Senhor continua sendo um refúgio em tempos de dificuldade. Ele cuida daqueles que confiam nele. Nosso papel é permanecer fiéis, confiar no tempo dele e, como Abacuque, aprender a nos alegrar em Deus independentemente das circunstâncias. Pois no final das contas, assim como Nínive caiu, a justiça de Deus prevalecerá